Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13. E diz assim a palavra de Deus: Jesus disse isto: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Que Deus glorifique o seu santo nome através desta palavra e usa, Senhor, a minha vida, porque só o Senhor é Deus, não há outro. E o teu nome deve ser glorificado, Senhor. Amém. Pode sentar, queridos. Veja bem, irmãos, Jesus, ele vem trazendo várias coisas que haverão de acontecer antes da sua vinda, da sua volta. Nós sabemos que Jesus veio a primeira vez como o Cordeiro de Deus, o que tira os pecados do mundo. Porém, ele virá uma segunda vez, não em virtude ou por causa dos pecados, mas virá como juiz, separar o joio do trigo e dar a vida eterna àqueles que estão esperando a vida eterna. Então são vários sinais bíblicos da sua vinda, terremotos, pestes, angústia entre as nações, e nós podemos discorrer aqui sobre muitos pontos, falsos cristos, falsos profetas, mas aqui ele traz um ponto muito fundamental para nós. Quando ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Veja, amados, que equidade é um dos atributos de Deus, e equidade significa retidão. Em Deus não há erro, não há tortuosidade, Ele é reto, Ele somente. Nós estamos sujeitos a erros, a pecados, a deslizes, de todas as formas e de todas as maneiras enquanto vivemos na terra. Mas Deus não. Deus tem equidade. Ele é direito. Ele é certo. Ele não erra. Ele é imutável. Ele é soberano. Ele é eterno. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele é soberano. Oh, glória a Deus! Mas ele diz que por se multiplicar na iniquidade, o amor de muitos esfriará. Veja que aqui, ele não está se referindo às pessoas que não são cristãs. Ele está falando com a igreja, irmãos. Ele está falando com aqueles que experimentaram o que é o calor do Espírito Santo, o que é a presença do Altíssimo. É isso que ele está falando. Ele está falando com o povo dele, porque só pode esfriar quem já foi quente. Quem é frio não precisa esfriar, já é frio, não é? Certo? Então veja, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriará, e é a pura realidade. O cristão, ele tem que estar atento, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, verso 2. Porque se nós não olharmos para Jesus, a gente cai agora. A gente se desvia agora. A gente passa a olhar o que é iníquo e se esfria. Fala, não vou mais servir a Deus. Eu estou vendo tanta iniquidade, tanto erro no meio daqueles que se dizem povo de Deus, e acaba esfriando. Porque a nossa fé, o nosso amor, ele tem que ser aquecido pela presença de Deus. Só Deus pode manter aquecido em nós a sua chama, o seu calor, a sua presença, a sua glória. Só Ele pode renovar o nosso espírito. Só Ele pode mudar nosso entendimento. Só Ele pode trazer arrependimento às nossas almas e o perdão consequente pela confissão de pecados. Então veja, se nós desviarmos os olhos de Deus e começarmos a olhar as pessoas, olha um, olha o outro,
e começa a ver erro, porque eu estou cheio de erros. Eu estou, sim, tá? Como todos vocês estão. Por isso Jesus diz: não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós. Isto significa, nós não temos o poder de julgar ninguém, o direito de julgar ninguém, porque todos somos iguais quanto falhas e pecados. Aliás, a Bíblia recomenda aos crentes: suportai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Só o amor de Cristo em nós pode fazer a gente suportar certas coisas que a gente não quer que aconteça. Só a gente pode suportar a si próprio pelo amor de Deus. O amor de Deus, a presença de Deus em nós é que nos faz permanecermos quentes, acalorados na presença do Senhor. É por isso que a Bíblia diz o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também diz que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, isso. Então, quando nós ouvimos a palavra, damos crédito à palavra, nossa fé cresce. E quando a nossa fé cresce, a gente quer mais fé, e a gente se aproxima mais de Deus, e Deus com seu amor enche o nosso coração, para nós termos paciência conosco mesmo, e depois paciência com os outros irmãos e irmãs, para que nós possamos compreender a largura, a profundidade, a extensão do amor de Deus. Aleluia. Então, por que vai acontecer isso? Porque vai e está agora, século 21, se multiplicando a iniquidade. O que é a iniquidade mesmo? É tortuosidade, é fazer o que é errado, é agir de forma insana, sem pedir perdão. Isto vai esfriando o amor, isto vai fazendo o amor gelar, isto vai trazendo o amor para baixo, e quando traz o amor para baixo, a gente não vem mais ao culto, a gente não vem mais à igreja, a gente não quer mais ouvir a palavra, e a palavra é o que edifica, a palavra é o que limpa, a palavra é o que transforma nossas vidas, aleluia. É a palavra, não somos nós, é a palavra. Então nós temos que ser mensageiros da palavra, aleluia. Porque fora da palavra não tem salvação, fora da palavra não tem luz. O que diz no Evangelho de João capítulo 1, verso 1? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele era a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós temos que amar essa luz, e embora tenhamos trevas, embora sejamos pecadores, embora sejamos miseráveis em nós mesmos, quero fazer o bem e faço o mal que eu não quero. Olha só, Paulo diz isso em Romanos 7. Então há uma contradição intrínseca em nós, seres humanos. Nós precisamos constantemente do remédio que se chama Jesus. Jesus é o remédio. Jesus aplicado em nós sara, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo, e anima nossas vidas e levanta nossas vidas para a glória do seu nome, aleluia. Glória a Jesus. Então temos que olhar para Jesus. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 2, repetindo, diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Além de autor, ele consumou a fé. A fé que nós temos não é uma fé nascida em nós, nascida da carne e do sangue, mas gerada por aquele que é o Todo-Poderoso, que é Jesus, aleluia. Essa é a fé verdadeira, a fé que Ele é autor, Ele é o criador dessa fé, e Ele consumou essa fé quando morreu na cruz e disse: tudo está consumado, aleluia. Ele disse: tudo está consumado, palavra grega que significa teletestai, que significa tudo foi pago pelo sangue de Jesus, aleluia. Nós não podemos sair de Jesus, nem do sangue de Jesus, para podermos ter vida eterna, aleluia. Então Jesus diz no versículo seguinte: mas há aquele
que perseverar até ao fim será salvo. Olha bem. Veja que Jesus coloca uma condição aqui. Nós temos que perseverar. Perseverar quando? Um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses? Não. Sempre. Perseverar em quê? Em Cristo. Perseverar aonde? Com a fé em Cristo. Perseverar de que maneira? Com o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange, diz o apóstolo Paulo, aleluia, oh glória. E aqui diz, aquele que perseverar. Qual é o significado de perseverar, irmãos? É permanecer. Aquele que permanece. Aquele que permanece em mim, eu permaneço nele, peça tudo quanto quiser e eu vos darei. Evangelho de João capítulo 15, glória a Deus. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Então veja bem que Jesus é muito claro quando ele diz, aquele que perseverar. Perseverar em quem? Em Jesus. E aí ele volta para os apóstolos e diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, aleluia. A palavra dele é comida, é bebida, a palavra dele é alimento, a palavra dele é bebida pura, aleluia. E ele é o que nos alimenta, ele é o pastor e nada nos faltará. Ele nos guia a pastos verdejantes, e os pastos verdejantes das ovelhas é a palavra de Deus que te alimenta, que me alimenta, que fortalece, porque somos atacados constantemente de dentro de nós e fora de nós. Dentro de nós, pelo pecado que em nós reside, do pecado de Adão e Eva, que foi transmitido por herança genética. O pecado se transmite porque o sangue de Adão ficou maculado e de Eva ficou maculado com a presença do maligno, porque comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e isto era o próprio inimigo. Então, no anabolismo que acontece no sangue, foi para o sangue nosso, foi para o sangue de Adão, foi para o sangue de Eva, foi para o sangue de toda a raça humana, a personalidade de Satanás. A personalidade de Satanás é o inimigo de Deus e o nosso inimigo, que quer ser orgulhoso, vaidoso, ele é avarento, ele é mentiroso, ele quer se ufanar, se gloriar e tomar o lugar de Deus, mas ninguém pode, ninguém vai conseguir e ninguém deve tomar o lugar de Deus, porque Deus é um só, o grande Yahvé, o grande eu sou. Ele se manifestou em Jesus Cristo, glória a Deus. Perseverar, permanecer até o fim, permanecer na videira verdadeira. As varas que permanecem em mim e eu nele, esse dá muito fruto, e sem mim nada podeis fazer. Olha bem, aleluia. Então aqueles que se desviam, aqueles que abandonam, aqueles que não ficam mais no corpo de Cristo, que é a igreja e é o seu corpo místico, no qual ele é o cabeça e nós somos os membros uns dos outros, precisa da perseverança. Você sabe, muitas vezes nós não estamos dispostos a vir ao culto. Muitas vezes nós estamos com vontade de ficar em casa. Muitas vezes nós não temos disposição para vir, mas nós não podemos nos dirigir por aquilo que sentimos. Nós temos que dirigir por uma decisão, e essa decisão pode causar um sacrifício para o corpo que não quer sair de casa, que não quer se sujeitar a ouvir a palavra, que não quer se dobrar a palavra de Deus. Nós temos que sacrificar, e nisto o apóstolo Paulo fala em Romanos 12: oferecei a Deus o vosso culto racional como sacrifício vivo. Olha só, é sacrifício vivo, não é sacrifício de tolo, de subir degrau, de joelho, de carregar a cruz na costa. Isso não vale nada, isso é sacrifício de tolo, porque Cristo já se ofereceu por mim, por você e por nós, num sacrifício vivo, perene,
para sempre, Ele não volta atrás. Eu já disse no começo, um dos atributos de Deus é imutável. Ele é imutável, Ele tem um compromisso com aqueles que se compromissam com Ele. Ele tem um compromisso com aqueles que dizem: eu servirei a Jesus Cristo, não importa o que esteja acontecendo, não importa os fatos, não importam as pessoas, não importa as circunstâncias, estou seguindo a Jesus Cristo e desse caminho eu não desisto. Aleluia! Perseverar, permanecer. A Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é estreito e apertado, e poucos são os que porfiam por ele, entram por ele, porque largo é o caminho da perdição, e muitos são os que vão por ele. O caminho da perdição glorifica o eu, o ego interior do ser humano. A mensagem é egocêntrica, é antropocêntrica. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Cristo no centro. Cristo é a resposta. Cristo é a luz. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade e a vida. E não ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Não há outro caminho, não há outra solução. Não olhe para a tua circunstância e para os fatos relativos. Os fatos desta vida são relativos, mas a Bíblia é absoluta. Aleluia. Ela é o nosso GPS, ela é o nosso guia, porque ela nos leva à estrada verdadeira, e a estrada verdadeira chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Não há outro que leva ao céu. Muitos são os caminhos que levam a Roma, mas ao paraíso, ao reino de Deus, só Jesus salva. Glória. Não há outro, não há outro além dele. Eu posso ter todos os dons, diz o apóstolo Paulo, de línguas, de conhecimento, de revelação. Eu posso transportar os montes para o mar, porém se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu serei como um sino que tina, 1 Coríntios 13. Não sou nada. Mas que amor é esse? O meu? Não, o de Deus em mim. Aleluia. Porque quando eu reconheço que eu estou saindo fora do amor de Deus e me arrependo, Jesus me pega e fala: vem cá, ovelhinha. Aleluia. Eu deixei 99 ovelhinha, eu fui atrás de você. Oh, aleluia. Jesus foi atrás de mim um belo dia e disse: vem e segue-me. Jesus foi na praia, encontrou Pedro, João, Tiago, André, Filipe e disse: vem e segue-me. Aleluia. Não há promessa na Bíblia de que não vamos ter problemas. Ele diz: no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Oh, glória! Então nós temos essa garantia dada por alguém que é imutável, que é absoluto, que é indivisível, que é único, que é eterno, que é o Deus Todo-Poderoso, que é aquele que está me alimentando durante a própria palavra que Ele está pondo na minha boca, está me renovando e me levantando de novo, está tocando em você e entrando no teu coração como uma espada aguda de 2 gumes, que penetra e divide o que é alma e espírito, juntas e medulas. Então pensamentos e intenções do coração, Ele sabe o que eu, você e nós estamos pensando nessa hora. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe dos nossos anseios, Ele sabe da nossa busca. Mas muitas vezes um pai não dá para o filho uma Ferrari, porque ele vai se suicidar com a Ferrari, sem querer. Ele vai se matar, vai acontecer acidente, ela corre demais, e
Esse filho não pode receber esse tipo de carro. E muitas vezes ele não dá uma arma para você, porque você pode fazer besteira com essa arma. E muitas vezes ele não dá riqueza para nós, porque nós podemos transformar o mamão, que é riqueza, que é o Deus da riqueza, o nosso Deus, e desviar o nosso coração de Deus. E Jesus diz bem claro: não ameis ao dinheiro e a Deus, porque onde estiver vosso coração, estará o vosso tesouro. Olha só, aleluia. Então, quando eu tenho Jesus como meu tesouro, e Ele olha e vê e fala: este tem potencial, este vai usar os recursos que eu der para a glória do meu nome e para crescimento do meu reino, então eu vou dar, porque não vai atrapalhar essa pessoa. Ele cuida de nós, Ele anda conosco. Você dorme e Ele está contigo, você levanta e Ele está contigo, você sente o vento que bate em você e não vê o vento. Assim é Jesus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele vem e toca em nós, transforma nós, abençoa nós. É Ele que te trouxe para ouvir a Haliassurianda, a palavra gloriosa e santa dele, aleluia, porque Ele te ama, oh glória, Ele te quer junto dele, Ele tem um plano para você, Ele te levantou para servi-lo. Você, meu filho, diz: ei, minha filha também, riandai, chuianda, eu tenho visto o vosso embaraço, eu tenho visto vossa luta, mas vos digo: permaneça em mim, e eu permanecerei em vós, aleluia, e eu abrirei portas que você desconhece, e eu farei de ti vaso novo, aleluia, e tu verás o que tenho na tua vida, oh balabá, oh glória, aleluia. Jesus é poderoso, irmão. Está aqui, ó. Ele está aqui, andando aqui. Shei calamanaias, aleluia. Filho meu, dá-me o teu coração. Coração é pensamento, não é o coração que pulsa sangue, viu? É o pensamento. Dá-me o teu pensamento. Ele conhece, mas Ele quer que você diga: Pai, eu estou te dando o meu pensamento. Meu pensamento não está bom, Senhor. Eu te entrego ele. Troca, me dá o teu pensamento, Jesus. Renova a minha vida agora. Me levanta agora. Me coloca em pé agora, porque eu careço de ti, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, glória. Transforma meu coração, renova meu espírito, me dá um espírito reto, me dá um coração novo. Eu quero sentir tua presença, eu quero tocar em ti nesta noite. Toca em mim, Jesus, e me cura, oh glória, aleluia. Terminando a mensagem, terminando ela, veja bem de novo, traia do texto a essência desse texto. Extraia do texto e do contexto o que Jesus falou com você nessa noite. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não olha mais para a iniquidade. Se o jornal te faz mal, para de assistir jornal. Joga no arquivo morto. Só se sai coisa ruim, é morte, é prisão, é injustiça. Então aí o diabo quer que a gente acredite que o errado é certo, que a injustiça, não existe justiça na terra, que só existe injustiça mesmo. E ele quer plantar em nós revolta contra Deus, porque Ele é um revoltado, que não tem mais perdão. Mas nós fomos perdoados pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar então. Está entregue essa palavra. Foi o que Ele fez, o que Ele me colocou no lábio instantaneamente para pregar, sem pensar. Foi Ele que usou para falar essas palavras. Aqueles que estão online, aqueles que estão aqui, recebam a palavra de Deus em vossos corações. E olhe para Jesus, amados, o autor, o consumador da nossa fé. Receba dele fé e receba dele amor, e assim você não se desviará nunca do Senhor, aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês poderiam ficar em pé um minutinho. Coloca a sua vida diante dele nessa hora.
Coloca no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 em diante, diz: e ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós reputamos ele ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi moído por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não importa se você está com problema físico ou emocional, não importa, ele carregou. Crê nisso agora. Entrega para ele agora a tua vida. Entrega. Diga para Jesus: tu és meu Salvador, tu és o meu Senhor. Eu te confesso diante dos homens que tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o meu Salvador e Senhor. Minha vida é tua, Senhor. Eu creio que o Senhor pagou o preço dos meus pecados. Eu creio, Senhor, que o Senhor levou essa enfermidade que está tirando meu sono. O Senhor já levou. Eu posso tomar remédio, mas o Senhor levou. Foi o Senhor que levou. Diga: eu aceito a cura, eu quero a cura. Eu quero a cura, Jesus. Eu creio que tu podes me curar, Rei Achuia Manaia. Eu creio. Tudo é possível àquele que crê. Só creia. Não pensa na dificuldade, não pensa no diagnóstico, não pense no laudo médico, não pense nos exames. Pensa em Jesus. Jesus, o Senhor é o que me salvou, o Senhor é o que me curou. Eu recebo salvação e cura. Minha vida é tua, Senhor. Me ajuda, Senhor. Senhor, eu entrego o meu coração para ti. Eu entrego meus pensamentos para o Senhor. Tu conheces o meu deitar. Tu conheces, Senhor, o meu levantar. Tu conheces, Senhor, o que eu penso. Tu sabes tudo, Senhor. Nada te é oculto. E eu te digo: eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. E muitas vezes eu não consigo. Por mim eu não consigo. Eu preciso de ti, Senhor. Me passa o teu sangue, por favor. Me passa o teu sangue. Me levanta, Senhor, para a glória do teu nome, para minha alegria. Quando o Senhor vier, eu quero ser arrebatado. Eu quero subir contigo. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Diga: eu creio e eu recebo o meu milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.